Hoje eu quero, então, começar com vocês falando sobre uma história sobre festa, né? Eu não conheço ninguém que não goste de festa, né? Pode até haver, mas eu não conheço, né? Porque todo mundo gosta de uma festa, todo mundo gosta de celebrar algo que tenha conquistado, né? É a festa de aniversário, é festa de casamento, é festa de uma promoção, né, no emprego, é festa de uma aprovação, de uma conclusão de faculdade, enfim, são vários motivos que levam a pessoa a comemorar, a festejar, a celebrar. No entanto, essas festas elas são passageiras, elas momentaneamente a gente celebra, gosta daquilo, mas a gente sabe que ela não é uma festa eterna. O que eu quero compartilhar com vocês é sobre a festa que permanece, uma festa que perdura, uma festa que, na verdade, tem um significado profundo na vida das pessoas, né? E nós vamos ver um exemplo disso exatamente numa das histórias mais conhecidas da Bíblia, que vocês todos aqui conhecem. Até aquela pessoa que não costuma ler a Bíblia, ou que ainda não é, né, uma pessoa voltada para Deus, não é uma pessoa aliançada com o caminho do Senhor, até essa pessoa, ela consegue, ela sabe e já ouviu dessa história, uma história pregada nos púlpitos das igrejas, né? Muitas vezes, eu já preguei dezenas de vezes esse texto, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 24, que fala sobre a história do filho pródigo. Uma história trágica, uma história terrível, uma história de ingratidão, uma história de desonra, uma história de divisão, uma história de morte, uma história de tempestade, uma história terrível, né? E nós poderíamos aqui colocar outros adjetivos para essa história tão difícil que nós encontramos na Bíblia, relatada pelos evangelhos, né? Tanto Lucas quanto Mateus, só Lucas, melhor dizendo, relatada pelo médico Lucas. Mas o que nós podemos enxergar aqui é uma história que teve uma mudança. E o final dessa história termina em festa. E eu quero te dizer já em nome de Jesus, que o final da sua história não vai terminar em tristeza, em dor, em melancolia, em depressão. O final da sua história vai ser em festa. Sem festa. A Bíblia, só para fazer constar, né, para relembrar você essa história, me acompanhe o texto bíblico, só para você relembrar da história. Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos. E para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso, e aí eu destaquei, para vocês entenderem, isso o fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei. Vou voltar para casa e dizer a meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidiu. Levantou-se, tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe
na estrada, quando o pai o avistou, o coração do velho disparou, e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar a justificativa do filho, mas chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele, tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo, não está mais perdido, ele foi achado. E o que começou? E a festa começou. Fala para o teu irmão: vai começar a festa. Você veja que de uma história trágica, terrível, e que se nós trouxermos para o contexto dos dias atuais, ela vai se encaixar em muitas famílias. Famílias que estão fora da igreja, famílias que estão dentro da igreja. Ela vai se encaixar. E você vai perceber que há um caminho. Há um caminho para vencer, há um caminho para mudar a história, há um caminho para uma realidade diferente que você pode fazer e que nós devemos fazer. E esse caminho foi trilhado por esse moço. A primeira coisa que ele fez e que nós precisamos sempre fazer, quando nós percebemos que erramos, quando nós percebemos que por causa do nosso erro, nós estamos vivendo situações adversas que não precisaríamos viver, vivemos por causa do erro. E o que acontece muitas vezes? Nós não caímos em si. A primeira coisa que aquele rapaz fez foi cair em si. Diante da situação que ele estava vivendo, ele caiu em si. Então perceba, muitas vezes nós queremos transferir as coisas que estão acontecendo para outras pessoas, para alguém da família, para alguém do governo, para alguém, enfim, nós queremos transferir. Eu estou assim porque alguém fez alguma coisa. Não. Cai em si. Você não está assim porque alguém fez alguma coisa. Você está assim porque você cometeu algum erro. E você precisa cair em si. E ele fez isso. Ele reconhece a verdadeira realidade. Cair em si é uma oportunidade de se erguer e de mudar a história. Você quer mudar a história? Quero, pastor. Então cai em si. Na verdade, uma das funções da consciência que Deus colocou em nossa alma, a consciência analisa a situação em que nos encontramos. Ele compara com o ideal que deve ser e nos encoraja. Você não precisa estar vivendo isso que você está vivendo. O que Deus planejou para você é aquilo lá. Então você cai em si e vai buscar aquilo que Deus preparou para você. Preste bem atenção no que Deus está falando com você. Quando você cai em si, você reconhece que precisa mudar. Eu preciso mudar. Tantos crentes que falam para mim assim: pastor, eu preciso mudar. E eu, às vezes, pergunto: por que você não muda? O que está faltando para você mudar? Ele já caiu em si, ele sabe. Ele sabe que precisa mudar. Mas não muda. Mas precisa. No livro do profeta Samuel, vocês conhecem a história de Davi.
E sabem que ele se envolveu com a esposa de Urias, Betseba. Mais para frente ele casou com essa mulher. Mas o profeta Natã veio até ele e o confrontou com o pecado que ele havia cometido. Imediatamente quando ele foi confrontado pelo profeta, eu quero enfatizar que no Velho Testamento a voz do profeta era a própria voz de Deus. E ele confrontou, Davi saiu dali, caiu em si e foi chorar. A história continua e vocês já conhecem bem o final dessa história. Quando uma pessoa cai em si, ela está se conscientizando do seu verdadeiro estado. Olha o estado que você se encontra. Pastor, eu estou bem. Espiritualmente você está bem? Na obra de Deus você está bem? Na família você está bem? No seu relacionamento você está bem? Você precisa entender isso e cair em si. Um outro exemplo que nós temos foi de Pedro. Pedro, quando dizia que não negaria Jesus, Jesus disse assim: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E ele negou. E quando o galo cantou, Pedro caiu. Diz a Bíblia que Pedro caiu em si. Lucas 14, 72. O que é cair em si, pastor? É reconhecer o erro. É voltar à realidade. E eu vou dizer uma coisa, eu sei que eu estou pregando aqui para 95% de pessoas que já têm uma relação, posso assim dizer, com Deus. E posso dizer para você, querido, que se há alguma área na tua vida que você precisa cair e mudar, faça isso agora. Não demore. Não postergue. Não fique assim lutando, sabe, contra aquilo que realmente Deus quer que você faça. Caia em si. Deus quer que você faça isso. A escritora Joyce Meyer, ela diz apropriadamente: você pode escolher sofrer a dor da mudança ou a dor de permanecer do jeito que está. Qual vai ser a sua escolha nessa tarde, meu irmão? Por que você abandonou aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Por que você fugiu? Por que você está nesse estado? Talvez a sua situação seja uma situação difícil, mas Deus quer que essa situação seja mudada. Pastor, mas você precisa cair em si. Mas eu já caí em si. Então o segundo passo que ele deu. Esse é o caminho da festa. Não tem outro caminho. O caminho da festa, você precisa cair em si, admitir seu erro. Em nome de Jesus. Segundo, é se arrepender. Interessante você pensar assim: mas ao admitir meu erro, ao reconhecer, eu já não estou me arrependendo? Não. Não. A palavra arrependimento na Bíblia, traduzida no hebraico, significa entristecer-se, contristar-se, voltar-se, mudar-se. No Novo Testamento, no grego, a palavra metanoia é, na verdade, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, uma mudança de postura. Veja que ele caiu em si, e aí o texto diz assim: aí ele decidiu o quê? Se levantar e ir ter com o Pai. Ali ele se arrependeu, ele decidiu fazer. Por enquanto ele só estava consciente do seu erro, só. Até então, ele estava consciente do seu, eu errei mesmo. E agora? E aí então ele disse assim: bom, vou decidir, vou me levantar e vou ir ter com o meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse segundo momento, ele é fundamental, que é o momento do arrependimento, da mudança, do retorno, da volta. Onde a tristeza vem no teu coração, e o que acontece, pastor? O arrependimento, ele gera tristeza, não gera alegria, não. Você fica contrito.
até você chegar e consertar-se. Então é um passo importante. E há pessoas que muitas vezes pensam assim, há crentes que dizem assim, não pastor, mas eu já me arrependi, Jesus já me salvou. Mas o arrependimento na Bíblia não é um ato único, é um ato contínuo. Não é um ato de arrependimento para salvação. Esse é o primeiro ato. Mas o ato no Novo Testamento é contínuo. Ou seja, eu vou precisar me arrepender toda vez que eu errar. Eu vou precisar, porque quando você peca, quando você erra, você não fica alegre, você se entristece. Se entristece. Quando eu vejo pessoas que abrem mão das coisas que Deus deu para ela, quando eu vejo pessoas que abrem mão das coisas que Deus deu na obra de Deus, por exemplo, eu não vejo alegria no rosto delas. Eu vejo tristeza. Mas por que escolher esse caminho? Porque aquela tristeza dela não é tristeza de arrependimento. É uma tristeza do pecado. Porque o que Deus te deu, você não pode devolver a Ele. É uma afronta ao Deus que te deu aquilo ali. Nós não brincamos de Deus. Nós não temos vários deuses. Nós só temos um Deus. E hoje nós adoramos a esse Deus. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério. O arrependimento, a mudança, a volta. Decidi, pastor. Decidiu, aleluia. E agora? Agora vou ir ter com Deus ou com a pessoa. Ele disse, pequei contra Deus e contra o Senhor, meu Pai. A consciência dele não era que ele havia pecado só contra Deus, por infringir os mandamentos de Deus. Mas a consciência dele é que ele havia pecado contra Deus e contra o pai dele. E o que ele fez, pastor? O terceiro passo, isso tudo para chegar na festa. A festa tem alegria. Mas você vê que é um caminho que muita gente não quer fazer. Irmãos, o que eu conheço de crente triste, melancólico, nostálgico, cara feia, brigador, murmurador, o trem é violento, irmão. Por quê, pastor? Ele não tem a alegria do Senhor, a festa, a honra, Deus quer honrar a vida dele, porque ele não quer fazer esse caminho. Ele cai em si, ele sabe. Ninguém precisa dizer para ele, você errou. Ninguém precisa dizer, irmão. A pessoa já sabe. E hoje é tão assustador que a pessoa sabe, mas ela não quer admitir. Eu errei. Não é que eu errei. É que alguém fez alguma coisa que me levou a errar. Deus fez alguma coisa que levou você a errar? O terceiro passo, isso é para festa. Você gosta de festa, irmão? O homem se humilhou. O homem decidiu, voltou, e agora? Qual o terceiro passo? Agora ele tinha que se humilhar. Deus só honra um coração quebrantado, contrito. Eu tinha que se humilhar. Decidi, caí em si, errei, vou voltar. Levantou, a Bíblia diz que ele se levantou e foi. Agora vem o ato da humilhação.
Pastor, então errar, cair em si, se arrepender. Agora vem o ato da humilhação, que é o ato em que você vai ser confrontado. É o ato que você vai se deparar e vai estar diante da pessoa, né? Ou de Deus, e vai cair ali, e vai dizer assim, olha, como ele falou, o pai olhou de longe, ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi se humilhar. Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus escravos. Se humilhou. Não quero nem ser seu filho. Não quero nem que o Senhor me dê o anel de autoridade, nem calce de novo as sandálias de quem é filho. Não quero nem que o Senhor me dê uma roupa nova. Eu quero somente que o Senhor me receba e me faça como um dos seus escravos. Isso é humilhação. Você está entendendo ou não, irmão? Eu tenho falado que muita gente não volta para a igreja, para o Senhor, por causa do orgulho. Eles não querem se humilhar. Então, em que passo eles ficam aqui, pastor? Só não caiu em si. Eles sabem. Se arrependem? Não, porque eles não querem voltar. Por que eles não querem voltar? Porque ao voltar eles vão ter que se humilhar. Ninguém que volta vai voltar querendo uma posição de cima. Preste bem atenção nisso. O que o homem foi fazer foi exatamente isso. E vou dizer uma coisa para você, guarde isso aí. Todo ato de humilhação é recompensado por um ato de exaltação por Deus. Deus vai exaltar. E olha o que aconteceu com esse rapaz. E você vai dizer assim, pastor, mas ele não era nem digno de ser recebido, porque ele deu as costas para o pai, ele pegou o dinheiro da herança que ele não podia pegar, e gastou tudo, e agora que ele se viu naquela situação, ele voltou, né, pastor? Mas é assim que Deus faz, irmão. O pai não rejeita o filho. É assim que a igreja faz. Se volta, nós abraçamos. Nós sorrimos, nós nos alegramos. Nós festejamos junto com ele. Agora, mostramos para ele, tem festa. Aleluia. O ato de humilhação. A Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados. Digo, os que se humilham serão exaltados pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos que se humilham. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça. Quer festa? Quer honra? Quero. Quer recompensa? Quero. Quer milagre? Quero. Quer isso? Quero. Deus faz isso. Deus está esperando só você dar os passos. Porque Ele tem preparado para você um carneiro, um anel, uma nova vestimenta, um renovo. Deus tem preparado, em nome de Jesus. Amém, queridos? E a última coisa, pastor, para chegar nessa festa, o homem é surpreendido. Como assim, pastor? O último momento antes da festa, vem a grande surpresa. Aquele que esperava se tornar um escravo, ser duramente repreendido, tratado de forma dura, o contrário. Ele recebeu um abraço, recebeu um beijo do pai, e o pai então preparou uma festa para ele. O último momento, antes da festa, é a surpresa que Deus tem para quem faz isso. Deus vai superar as suas melhores expectativas. Toda vez que você cai em si, se arrepende, se humilha, Deus vai te surpreender.
Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender tanto que você vai dizer assim: eu não mereço nada disso. Você vai dizer assim: eu fiz tanta coisa. Como é que Deus faz isso? Não é porque você merece. Isso se chama graça. E isso só existe porque Ele morreu na cruz. Graça é algo que a gente recebe, mas que não merece. Porque na nossa cabeça fica assim: a pessoa fez tanta coisa errada e agora nós temos que receber e dar festa. O irmão fez isso. Aí o pai fala assim: mas meu filho, o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele voltou. A festa, a celebração. E a Bíblia diz, irmão, que aí começa a festa. Começa a festa. Inicia a festa. O que é festa, pastor? É celebração, é honra, é presente, é comunhão. Festa é o que Deus tem preparado para a tua casa, para o teu casamento, para a tua família, para a tua vida profissional, para tudo que Deus tem colocado nas tuas mãos. O que Deus tem preparado é festa. Mas há um caminho que você precisa sempre entender. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, queridos? Para a glória do Senhor. Ah, pastor Marco Aurélio, mas eu acho que a situação lá não vai mudar. Foi assim que o pai fez? O pai continuava esperando no Senhor. Continue esperando. Deus não vai decepcionar você. Não vai decepcionar você. Esteja certo disso. O que Deus tem preparado para você é uma grande festa, mas precisa desse caminho. Um caminho que não é fácil, mas que, de vez em quando, algumas situações nós precisamos passar por ele, para vivenciar de novo a alegria. Ah, hoje eu estou alegre, pastor. Está alegre por quê? Porque eu voltei a servir ao Senhor, porque eu voltei a fazer isso, porque, olha, Deus reconstruiu isso, Deus restaurou aquilo, sabe, pastor, olha, Deus devolveu, eu passei a usar, eu passei a vivenciar, praticar os dons que Deus me deu. Isso é festa, isso é celebração. Ah, pastor, na minha casa as coisas estão mudando, louvado seja o nome do Senhor. Deus está fazendo uma obra grande lá. Eu não quero saber se na tua casa você reformou a tua casa, se você ganhou uma casa nova, se você reformou seu carro. Eu quero saber da obra de Deus na tua casa, a obra na vida sua, na vida do seu esposo, na vida do seu filho, na vida da sua filha, a obra de Deus, o que Deus está fazendo. Isso é que gera festa. A festa, querido, que é eterna, a festa que não passa de um dia para o outro, é a festa que permanece. É essa festa aí que nós estamos falando.